Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Só um pouquinho de Ana. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Uma mensagem conhecida, mas eu creio que o Senhor vai falar ao coração de muitas pessoas nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Samuel, está vendo do versículo 2 até o versículo de número 9. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 9. Deus seja louvado, aleluia. Todos acharam? Amém? 1 Samuel 2, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 2 ao 9. Que a palavra do Senhor vai dizer assim: E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Até aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra vai nos dizer aqui a respeito de uma família. Não podemos dizer um casal, porque Eucana tinha duas mulheres, o que era permitido naquela época. Eucana é um nome, se for ver, feminino, mas era o homem da relação, se chamava Eucana. Penina e Ana eram suas duas mulheres. Louvado seja Deus. Nos dias de hoje é algo totalmente inconcebível. Vemos aí relacionamentos extraconjugais, e que hoje, nos dias de hoje, mulher alguma vai aceitar dividir o seu esposo com uma outra mulher. Vemos casos até de morte, e eu tenho certeza que isso mesmo lá no passado, ainda sendo permitido, eu tenho certeza que nenhuma das duas mulheres era totalmente satisfeita em ter a obrigação, porque a lei permitia, de dividir o seu esposo com uma outra mulher. Louvado seja Deus. E aqui neste caso de Ana e Penina tinha um agravante ainda maior. A Bíblia vai dizer aqui, é claro, onde nós vemos que Penina tinha filhos e filhas. Louvado seja Deus. E Ana não possuía filho nenhum. E a Bíblia diz aqui, ela é bem clara, que Penina, ela zombava de Ana, porque Ana não possuía filhos, porque Ana não tinha gerado filhos. Aleluia, louvado seja Deus, para o seu esposo Eucana. E a Bíblia vai dizer que então existia uma grande rixa no meio dessa família. Havia um grande conflito naquela casa de Eucana, Penina, louvado seja Deus, e Ana, devidamente por causa dessa situação. Havia um conflito interno naquela família. Havia ali algo que estava tirando a paz de Ana. Existia algo ali que estava trazendo conflito para aquela família. Louvado seja Deus. Mas uma coisa que alegra o meu coração dentro disso tudo aqui é que em todos os anos a Bíblia vai dizer que Eucana pegava a sua família e subia para o templo para adorar. Louvado seja Deus. E mesmo mediante os conflitos vividos dentro da sua casa, eu vejo Ana todos os anos subindo ao templo para adorar a Deus. Aleluia, louvado
Louvado seja Deus. Independente dos conflitos existenciais dentro da sua família, dentro da sua casa, algo que alegra o meu coração é que Ana, em momento algum, deixou de estar com a sua família, sacrificando ao Senhor no templo em Siló. Louvado seja Deus. Eu não sei talvez o que aconteceu entre a sua casa, na sua família, quais são os conflitos que você tem vivenciado, não sei quais conflitos têm acontecido na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez até mesmo na sua saúde, mas eu quero te dizer algo nessa noite: não permita que esses conflitos que podem acontecer de repente te impeçam de estar na casa de Deus. Não permita de subir, aleluia, até o templo para trazer adoração a Deus. Aleluia, muitos hoje faltaram, talvez pelo feriado, ou talvez até mesmo por causa de algum conflito, mas o lugar que Deus trabalha é no altar, aonde Deus faz o milagre, aonde Deus faz grandes coisas, é quando eu estou no templo e no sacrificar ao Senhor. Louvado seja Deus. E Ana compreendia isso, ela compreendeu isso. Aleluia, louvado seja Deus. E o que eu aprendo aqui, aleluia, é que muitas das vezes as pessoas olham, sabem da nossa situação, às vezes nos vê saindo para ir cultuar a Deus, e talvez um cutuca o outro e olha e diz assim: olha lá, está indo cultuar a Deus, mas está tudo de ponta cabeça na casa dele, está tudo indo ao contrário, mas ele está indo lá cultuar a Deus, está perdendo tempo, está indo lá para passar só mais um tempo. É porque eles não entendem, aleluia, que primeiramente, antes da aflição, nós temos a nossa devoção a Deus, e quando eu sou devoto a Deus, quando eu me dedico a Ele, quando eu me lanço a Ele, aflição nenhuma me para, aleluia, de estar cultuando o Senhor. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim, que Penina zombava de Ana constantemente, e todos os anos eles subiam ao templo para adorar a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer aqui que quando eles iam sacrificar a Deus, a Bíblia vai dizer então que Eucana separava parte do sacrifício e dava aos seus filhos e filhas. Ou seja, eu entendo, a Bíblia não diz quantos, mas Eucana devia ter provavelmente aproximadamente 3 ou 4 filhos, entre eles meninos e meninas. Louvado seja Deus. Eu quero acreditar, a Bíblia não diz, é uma crença minha, que talvez, aleluia, eles passavam talvez por um período de 8 a 10 anos aproximadamente, aleluia, onde Ana era todos esses anos, durante 10 anos, aleluia, humilhada por Penina. Eu quero acreditar que talvez os seus filhos, os filhos de Penina, já tinham uma idade entre 3, entre 5 anos, e talvez nesse período de ter os 4 filhos, eu quero acreditar que talvez ocorreu ali um período de aproximadamente 10 anos, e durante todo esse período, Ana ia para o templo adorar a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ana chorava muito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendo que quando o povo ia até o templo, ia até levar o seu sacrifício, era pegado um cordeiro e levavam até o templo para sacrificar a Deus. Isso era feito todos os anos. E o que acontecia? O cordeiro era colocado, aleluia, sobre o fogo ali então, aleluia, começava a assar aquela carne, aquele cordeiro. E o que acontecia? Deus tomava para si o sangue e a gordura. Deus tomava para si. O sacerdote comia parte daquele holocausto, daquele carneiro, a parte do peito, a parte dos ombros, ficava para o sacerdote. E uma outra parte era dada à pessoa que estava trazendo o sacrifício, e a pessoa pegava aquela parte do sacrifício e dividia com a sua família. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 8, onde nós lemos, aleluia, que então, aleluia, louvado seja Deus. No versículo 7, que Ana subia, louvado seja Deus, e chorava muito, e pelo que Ana chorava e não comia. Louvado seja Deus. E é aqui que eu quero entrar com você a respeito do culto. A Bíblia vai dizer aqui que ela não comia do quê? Eu entendo aqui que quando a Eucana levava a parte, aleluia, do sacrifício para dividir entre os seus, a Bíblia vai dizer que Eucana estava tão triste que ela não tomava parte daquilo que era oferecido a Deus, ela não tomava parte do sacrifício, ela não comia e ela não bebia.
Ou seja, o sacerdote havia tomado a sua parte, Deus já havia recebido a gordura e o sangue para si, e quando era dividida ali a sua parte, aleluia, Ana não comia. Louvado seja Deus. Ela ia todos esses 10 anos lá para cultuar, mas ela não dava um culto completo a Deus, porque a parte que Deus levava para Ana, aleluia, ela não tomava para si. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ela não tomava para si a parte que era oferecida a ela. Louvado seja Deus. E eu te digo nessa noite em nome de Jesus, aleluia, você já cultuou a Ele, e nesse momento Deus está dando para você a porção que cabe a cada um de vocês nessa noite. Tome posse da porção, tome posse daquilo que Deus já ministrou nessa noite sobre a tua vida. Receba nessa noite tudo aquilo que Deus tem ministrado sobre você. Aleluia, tome posse. Você já cultuou a Ele, já adorou a Ele. Agora é o momento de Deus ministrar aquilo que é para você. Receba nessa noite em nome de Jesus. Não só hoje, em todos os cultos Ele ministra, e muitas das vezes nós saímos como entramos, porque não tomamos posse daquilo, aleluia, que Deus tem para ministrar sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda algo nessa noite. Quando você vem para o culto não pode acabar aqui. O culto acaba, mas você leva um pouco do culto para sua casa com você. Louvado seja Deus. Não permita que o culto morra aqui, porque o culto tem que continuar dentro de você, porque eu e você somos igreja, como o pastor disse, e dentro da igreja sempre tem culto, dentro da igreja sempre tem gente adorando, dentro da igreja sempre tem adoração, e a igreja é você. Não fique limitado a estar somente nesse templo, aleluia, que é lugar de adoração, mas só vira igreja quando entra um crente aqui dentro para adorar a Deus. Então não permita que o culto acabe quando você saia daqui. Continue cultuando, aleluia, que Deus seja adorado sempre através da sua vida, aonde quer que você esteja. Como o pastor acabou de dizer, seja o lugar, aleluia, seja o lugar para Deus, onde quer que você esteja cultuando ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que a amargura de Ana era tão grande que ela não comia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não comia do que era oferecido a ela. Passou tanto tempo, ia até lá, ia adorar, mas ela estava tão amargurada, ela estava tão triste pela situação. Podemos dizer que Ana estava vivendo um momento de crente Nutella, ou crente mimimi, que qualquer coisinha está dodói, está choroso, perde a fé, perde a esperança. Infelizmente eu posso analisar que Ana estava vivendo esse seu momento de crente Nutella. Aleluia. Mas aí é que eu quero entrar nessa noite, onde eu te digo que quando eu mudo, aleluia, o meu culto para Deus, Deus muda e sempre nos dá resposta. Porque o versículo 8 vai dizer assim, que então uma dessas feitas, aleluia, Eucana sobe até o templo para adorar. Ele olha para Ana e diz: Ana, por que você chora tanto? Por que você não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Louvado seja Deus. Siló era o lugar onde ficava o templo para levar a adoração a Deus. Eu entendo aqui que quando ela compreende, e a Bíblia vai dizer aqui, que depois que ela comeu e bebeu, ela se levantou. Aleluia. Quando ela entendeu e tomou posse daquilo que Deus estava ministrando para ela, em momento, aleluia, no mesmo momento, ela se levanta, porque ela compreendeu, aleluia, que ela estava recebendo a parte que Deus tinha trazido para a sua vida. Louvado seja Deus. Quando eu mudo meu culto, quando eu entro, aleluia, realmente tomo posse daquilo que Deus traz para a minha vida, aleluia, há uma transformação, porque nós vamos ver que a sorte de Ana foi mudada, quando ela passou a comer, quando ela passou a participar, quando ela passou a se entregar no culto, dar um culto racional a Deus, nós vamos ver que a sorte dela foi mudada. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu imagino, Ana, come, Ana. Ah não quero, estou triste. Ana, bebe, Ana. Não quero, estou magoada. Aleluia, louvado seja Deus. Penina fica falando mal de mim.
Mas Ana, você está aqui, participa, recebe. Ah não, não quero. Louvado seja Deus. Aleluia, receba nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, não permita que os conflitos que têm existido na tua casa, na tua família, te impeça de receber o melhor de Deus para você. Aleluia, eu continuo te dizendo, aleluia, melhora o teu culto, que Deus vai melhorar a resposta na tua vida em nome de Jesus. Melhora o teu culto e a resposta de Deus será grandiosa na tua vida. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer assim, aleluia, louvado seja Deus, que Eucana separava uma porção para os seus filhos, para as suas filhas, mas para Ana ele separava uma parte dobrada, e Ana sempre rejeitava. Aleluia, ela sempre recusava. E por que ela recusava? Louvado seja Deus. Porque ela ainda não tinha filhos, e o motivo dela não ter filhos trazia uma amargura dela tão grande, que ela não participava, aleluia, daquilo, aleluia, da porção que o seu marido tinha separado, a porção dobrada para ela. Ela não participava, porque a porção que ela desejava, que ela ter um filho, ela ainda não tinha tido. Ou seja, ela não permitia, aleluia, que Deus gerasse o melhor sobre a vida dela, porque ela estava remoendo por algo que ainda não tinha acontecido. Louvado seja Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que eu e você não podemos permitir, aleluia, louvado seja Deus, que aleluia, que o inimigo roube da nossa vida, aleluia, aquilo que Deus tem para nos dar, por algo que ainda não alcançamos. Ana estava deixando de receber a sua porção, porque eu ainda não tinha recebido algo. Não permita que aquilo que ainda não veio sobre a tua vida te impeça de receber aquilo que Deus já te deu. Louvado seja Deus. Quantas vezes o Senhor está ministrando e nós não recebemos? Ah não, não quero comer. Ah não, hoje eu não quero beber. Nós precisamos parar com o mimimi e receber a porção que Deus tem ministrada para a minha vida e para a sua vida, que é uma resposta grandiosa de Deus. Começa a melhorar o teu culto, começa a entrar realmente e receber aquilo que Deus tem te dado. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E aí ele entende. Aleluia. Louvado seja Deus. Ana começa a entender. Porque quando ela participa, automaticamente ela se coloca em pé. Louvado seja Deus. Ela fica em pé. Louvado seja Deus. Aleluia. É sempre no altar. É no altar de Deus que tudo é resolvido. Às vezes nós queremos buscar ajuda no amigo, ajuda aqui, ajuda ali. Louvado seja Deus, mas é no altar, é quando nós estamos no altar, prestando sacrifício a Deus, tomando posse daquilo que Deus tem para nossas vidas, aleluia, que Deus realmente, aleluia, traz coisas extraordinárias sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Ana, aleluia, estava tão triste, que ela fazia, infelizmente, como muitos nos dias de hoje. Vinha na igreja, vinha no culto, mas não prestava total adoração a Deus. Eu estava tão triste. Ai, mas meu filho está indo tão mal na escola. Ai, mas meu filho está indo tão mal, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E às vezes são coisas tão pequenas, aleluia, que nos impedem de estar realmente diante de Deus. Certa feita, quando eu era mais jovem, eu tinha uns 22 anos aproximadamente, fui convidado para pregar numa vigília, tem bastante tempo, vou fazer 41 terça-feira. Eu tinha uns 22 anos, há 20 anos atrás, olha, muito tempo. Fui convidado para pregar numa vigília no Jardim Represa, uma igreja de aproximadamente 150 pessoas. A igreja estava cheia, e durante a vigília, o pastor, era um sábado a vigília, e durante a vigília, o pastor falou assim: irmãos, já que estamos aqui na vigília, nós íamos entrar no momento de oração. E o pastor disse assim: olha, antes da gente orar, eu quero pedir para a gente levantar um clamor. Porque tem duas irmãs, elas eram irmãs carnais, e duas irmãs, elas congregavam na igreja. E ele disse assim: eu queria que os irmãos estivessem orando pelas duas irmãs que estão na igreja, e que hoje teve um incêndio na casa delas. E o incêndio foi tão grande que queimou tudo. Elas perderam geladeira,
perderam o fogão, a casa demoliu, veio ao chão. E nós vamos levantar um clamor por essas duas irmãs. Tinha sido naquele dia um incêndio, mas nós vamos ajudar no que a igreja puder fazer. Nós vamos tentar ajudar a reconstruir, vamos tentar fazer um mutirão para abençoar a vida das irmãs. Amém, igreja? Amém. E o pastor fala assim: irmãs, levanta a mão. A casa dela tinha pegado fogo naquele dia, e as duas estavam de noite cultuando a Deus na igreja. Aleluia. Não sei se pegaram a roupa emprestada, não sei se pediram o sapato emprestado de alguém, mas de noite, no dia que elas tinham perdido tudo, elas entenderam que não era motivo elas deixarem de adorar a Deus. Elas estavam na vigília buscando a Deus. Nós precisamos entender que nada pode nos tirar de estar dando o nosso culto a Deus. Nós precisamos entender, aleluia, que por mais que seja a dificuldade, maior que ela seja sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua casa, não pode nos tirar de estar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E Ana entendeu, e ela participa, e ela come, e no mesmo momento Ana fica em pé. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que então Ana vai mais uma vez para o templo. E nesse dia, depois que ela comeu, que ela entendeu, ela vai clamar a Deus. Aleluia. E o versículo 11 vai dizer que ela estava com amargura na alma, mas ela orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres de mim, mas a tua serva te deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. A Bíblia vai dizer que ela está fazendo essa oração, mas a sua boca mal se mexe. Ela estava adorando só de coração, ela estava tão amargurada. A Bíblia diz que ela estava orando amargamente, a sua alma clamava a Deus amargamente. Ela estava amargurada de alma, mas ela estava clamando a Deus: ah, Senhor, se tu lembrares da tua serva. Ela faz um voto e diz: Senhor, se tu me deres um filho, ele vai servir no teu templo e será, louvado seja Deus, um grande servo de Deus, e não passará navalha sobre a sua cabeça. A Bíblia vai dizer que ela está orando na porta do templo, e lá na porta do templo o sacerdote Eli está sentado e vê aquela cena, aquela mulher lançada ao chão, com seus lábios somente se movendo. Aleluia. Mas ela já tinha entendido que ela já tinha que dar o seu culto, e ela já tinha recebido a sua parte que era cabida, quando ela entende que ela precisava comer do sacrifício oferecido a Deus. Ela já tinha entendido, ela já estava levantada, prostrada em oração, mas já estava de pé espiritualmente buscando a Deus. O sacerdote, ele olha para ela, entende que aquela mulher estava bêbada. Louvado seja Deus. Nos dias de hoje, você já vê uma mulher embriagada, caída, já é vergonhoso, nos traz tristeza. Um homem, ou seja lá quem for, mas por ser talvez uma mulher, nos traz uma tristeza. Imagina naquela época, nos tempos de Eli, uma mulher ter tido como bêbada. O sacerdote, ele olha para ela e entende que ela está embriagada. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí o sacerdote Eli vai dizer para ela no versículo 14: Ei, até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Louvado seja Deus. Vamos entender aproximadamente, talvez, aquela mulher estava amargurada, ela estava triste, ela estava chateada, ela estava cabisbaixa. Louvado seja Deus. Vamos dizer que Eli era o pastor da igreja, vamos dizer assim, para os irmãos ter mais ou menos uma comparação clara, para que fique claro. Ele era o sacerdote, e aquela mulher ia todos os anos para adorar no templo. Louvado seja Deus. E aí o sacerdote, ele olha para ela e diz para aquela mulher: mulher, você está bêbada, aparta de você o vinho. Louvado seja Deus. Se é nos dias de hoje, irmão, o tanto de crente mimimi que tem na igreja, ela sumia da igreja, não estaria mais lá. Mas o que me alegra o coração é que a mulher tinha acabado
de levantar e ter feito um propósito com Deus. Eu entendo que quando ela levanta da oração, ela levanta com seu espírito quebrantado, ela levanta cheia de Deus, ela levanta, aleluia, cheia do Espírito Santo, e tem aquelas palavras para a sua vida. E olha só o que aquela mulher vai dizer. Ana, porém, responde e disse: não, Senhor meu. Olha a calma daquela mulher. Aleluia. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado perante o Senhor a minha alma. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Ela não foi beber, mas ela foi lá para se derramar. Aleluia. Ela não foi para beber, ela não estava embriagada, mas ela foi no templo para se derramar. Aleluia. Eu entenda isso. Quando você estiver na presença, aleluia, se derrama diante dele. Louvado seja Deus. Se lance, se derrame a sua alma perante Deus. Derrame, aleluia, a sua alma. E o que me alegra é que quando ele diz isso para ela, Eli não estava entendendo o que estava acontecendo com aquela mulher. E às vezes nós somos igual a Eli. Nós olhamos situações e dizemos: ixi, está embriagado, vixe, está em pecado. Pastor não arruma serviço, vixe, pastor está em pecado. Louvado seja Deus. O irmão está doente porque não obedece a Deus. Muitas das vezes nós somos como Eli, nós apontamos circunstâncias nas pessoas. Mas eu te recomendo nessa noite, em vez de criticar alguém, ore, interceda, seja canal de Deus para a vida dessa irmã, para a vida desse irmão. Quantas das vezes nós vemos situações e nossa primeira situação é cutucar, é chamar o irmão no Zap ou no Facebook: você viu? Deve estar em pecado, deve ter acontecido alguma coisa. Ana não estava embriagada. Louvado seja Deus. Vamos deixar de ser um pouco Eli e ser mais Ana. Ela entendeu, ela recebeu aquela afronta, mas ela persistiu firme, porque ela havia acabado de fazer um voto a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que ela faz um voto a Deus. Aleluia. E aí o sacerdote a tem como bêbada, como embriagada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ela diz para ele: olha, eu não estou bêbado, eu vim derramar a minha alma. Ele então entende que aquela mulher, aleluia, é uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Então ele responde assim: então vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe pediste. Ele disse a ela: ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. Quando ela recebe essa palavra do sacerdote Eli, ela sai dali com o filho no braço? Não, não saiu com o filho no braço. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ela tomou posse daquela palavra, quando o sacerdote ele traz para ela: olha, então que o Senhor ache graça sobre os olhos dele, sobre a tua vida, e conceda a tua petição. Aquela mulher toma aquela palavra para ela de forma tão extraordinária, que ela sai já com seu semblante transformado. Glória a Deus. Aleluia. Ela não sai com o filho no colo, aleluia, mas a certeza da palavra lançada, ela toma uma posse tão grandiosa no seu coração, que no mesmo momento o semblante dela é transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a tomar posse da palavra de Deus na sua vida, de quem como fez Ana, aleluia, porque é uma palavra de Deus lançada sobre a minha vida. Ela muda história. A palavra do Senhor muda destinos. A palavra do Senhor transforma o homem. A palavra do Senhor transforma, mas ela só vai agir na nossa vida quando eu permitir que ela faça aquilo na qual ela foi lançada. Aleluia. Louvado seja Deus. Ana tomou posse. Louvado seja Deus. E ela foi embora, e o seu semblante já não era mais triste. Louvado seja Deus. Aleluia. Naquela época não tinha ultrassom, não dava para saber o sexo do menino, se era menino, se era menina. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas aquela mulher tinha feito um voto a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, louvado seja Deus. Amém. Ela já tinha uma fé tão grande no seu coração, que eu quero acreditar que quando ela teve
a certeza de que estava grávida, quando ela concebeu com seu esposo e teve a certeza de que estava grávida, ela talvez já teria em seu coração: esse menino vai se chamar Samuel. Esse menino vai chamar Samuel. Nós vamos aprender com o nosso pastor, todos os finais, encontro com Deus. Aleluia. Quando ela dá o nome a esse menino de Samuel, El de Elohim, El de El Shaddai, El de encontro com Deus, ela está dizendo para as pessoas: aleluia, que eu tive um encontro com Deus, que o Elohim abriu a minha madre, que o El Shaddai alcançou e ouviu a minha oração. Oh, aleluia, louvado seja Deus. O Elohim, o El Shaddai, aleluia, está te convidando para você ter um encontro com Ele nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. E nessa noite é noite dele achar graça sobre a tua petição. Eu profetizo, aleluia, que aquilo que você tem clamado, aleluia, o Senhor vai trazer resposta em nome de Jesus. Porque o fato de Ana não ter filhos era o que gerava intriga dentro da sua casa. Louvado seja Deus. Eu quero profetizar que o que está trazendo conflito sobre a tua vida, o Senhor vai trazer resposta nessa noite, através da palavra dele, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E então a Bíblia vai dizer que Ana engravida. Imagina a alegria dentro daquela casa. Penina não podia mais ofender Ana, não podia mais irritar. A Bíblia é bem clara, ela diz que Penina irritava Ana. Todos os anos que elas iam para o caminho para adorar, aleluia, Penina irritava Ana. Louvado seja Deus. Mas aleluia, chegou o momento onde Deus ouviu e atendeu a oração de Ana, e ela engravida. Louvado seja Deus. E eu imagino a alegria que estava plantada no coração de Ana. Louvado seja Deus. O Senhor ouviu a minha oração. Aleluia. E nem por isso o seu esposo Eucana deixou de estar indo ao templo adorar. E o que aconteceu? Eles iam de ano em ano, mas quando o menino Samuel nasce, Eucana chega para Ana e diz: Ana, vamos para o templo adorar. Então Ana diz assim: olha, eu não vou até que o menino desmame, deixe de mamar. Então Ana fica aproximadamente 3 anos sem subir ao templo, enquanto o menino ainda mamava. Eucana vai 1 ano, sobe para adorar, volta. Segundo ano, Ana não vai. No 3º ano, volta e ele não vai. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu vou aprender aqui no versículo, louvado seja Deus, que Ana vai preparar um holocausto para servir a Deus, quando ela vai levar Samuel até o templo. A Bíblia vai dizer que Ana, aleluia, louvado seja Deus, versículo 24, que havendo desmamado, o levou consigo e com um bezerro de 3 anos. Louvado seja Deus. Qual a idade do menino? 3 anos. Qual a idade do bezerro? 3 anos. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu entendo que quando Ana descobre que está grávida, normalmente você pegava o melhor animal que você tinha, cuidava dele, dava melhor alimento, ele ficava separado num cercado, separado dos outros animais, porque a pessoa dizia: esse é para mim sacrificar ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E Ana, eu entendo que Ana vai cuidar daquele cabrito, daquele bezerro, com tanto carinho, porque ela sabe que Deus ouviu o seu clamor, e ela precisa, aleluia, entregar a Deus um sacrifício agradável a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino Ana com o nenê no braço e com a outra mão cuidando do bezerro para levar até o holocausto. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou aprender, aleluia, Samuel com 3 anos, o carneiro com 3 anos, e ali eu entendo que esse carneiro é o serviço espiritual que ela precisava prestar a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Ana, depois que recebeu a bênção do Senhor, ela não para o trabalho espiritual.
Louvado seja Deus. Aleluia. Ela está com o neném no colo, de posse da bênção que Deus havia dado. Aleluia. Mas ela não esquece do reino espiritual. Ela continua alimentando, tratando bem, aleluia, aquele animal para levar o melhor para Deus. Eu tenho convicção que Deus vai abrir a madre de pessoas nesse lugar. Mas o Espírito do Senhor te diz nessa noite, quando o Senhor abrir a porta, não deixa o lado espiritual de lado. Não deixa, aleluia, o lado espiritual. Às vezes nós recebemos a bênção e queremos parar de cultuar. Ana recebeu e continuou trabalhando porque ela queria dar mais para Deus, porque ela precisava agradecer a Deus pela resposta da oração que Deus tinha dado a ela. Quantas pessoas recebem, louvado, Samuel embaixo do braço e esquecem do espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nós possamos tirar essa lição com Ana. Louvado seja Deus. Que nós possamos ter lições como Ana. Aleluia. Ela recebe, aleluia, o que Deus havia ministrado sobre a vida dela, mas ela não deixa de cumprir o voto que ela fez a Deus. Louvado seja Deus. Ela não deixa, aleluia, de cumprir o seu voto, porque então ela vai pegar o bezerro, pega o seu filho, pega a farinha, pega um odre de vinho e sobe para o templo para cultuar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Ana faz exatamente como ela havia dito. Quando o menino está desmamado, ela pega o menino, juntamente com Eucana, vai até o templo e oferece o seu filho, aleluia, a Deus, para servir no templo. E nós vamos ver, aleluia, Samuel se tornar um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, um grande sacerdote, aleluia, um grande juiz em alguns momentos, um servo de Deus, chamado para ungir o rei Davi. Louvado seja Deus. Teve um ministério extraordinário, Samuel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou entender e aprendo que Ana depois teve outros filhos. Aleluia, a bênção que Deus gerou sobre a vida de Ana não parou somente em Samuel, mas Ana teve outros filhos. Porque imagina você, Ana leva, aleluia, Samuel para o templo, volta para casa sem filho. Imagina se não ia continuar tudo de novo. Penina, olha lá, e aí, cadê o filho? Sua palhaça, deixou lá no templo, não tem filho, e agora? Mas Deus é tão sábio, que Deus abriu a madre de Ana de maneira tão extraordinária, que ela gerou outros filhos. Louvado seja Deus. O que Deus vai gerar na sua vida não vai ficar no 1, no 2, será coisa grande em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor vai abrir a madre de gente neste lugar. Não sei se é uma porta de emprego, aleluia, não sei se é na sua saúde. O Senhor, alabaxou e me canta, alabaxai. Eu quero profetizar pela palavra do Senhor sobre a tua vida, que madres serão geradas sobre a tua vida. Conflitos existenciais que têm às vezes tirado o seu sono, que têm trazido sobre o teu coração tristeza, amargura na tua alma. Eu quero profetizar que o Senhor entrará com providência em nome de Jesus. Mas a madre de Ana só foi aberta quando ela melhorou o culto a Deus. Aleluia. Melhora o teu culto. Aleluia. Melhora. Louvado seja Deus. Antigamente os irmãos sempre diziam assim, que cada glória que você dá no culto é um demônio que cai. Isso não tem base bíblica nenhuma, irmão. Não tem. Mas que eu creio que é verdade, é. Não tem base bíblica nenhuma. Mas eu tenho certeza, querido, que faz a diferença. O meu glória a Deus, o seu glória a Deus. A adoração a Deus faz toda a diferença. Sabe por que o diabo fica tão furioso quando você louva a Deus? Porque sabia que quem louvava a Deus era justamente o dito custo do Satanás. Quem adorava a Deus era ele era anjo de luz. Ele tomava conta de todos os anjos no céu, era responsável por adorar a Deus. É por isso que ele não gosta que você adora. Aleluia. Mas a adoração do crente, aleluia, move o céu, move o inferno, aleluia, quebra grilhões, abre portas, e o melhor de tudo, alegra o coração de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado nessa noite. Ana,
Pode ser homem, se for homem, chama ele de Ana. Pode chamar, é profético. Pode chamar, fala Ana. Engole o choro. Engole o choro, Ana. Louvado seja Deus. Aí você vai me dizer, mas Marcão, por que engole o choro? A Bíblia vai dizer que o Senhor vai, aleluia, louvado seja Deus, que bem-aventurados são os que choram. Verdade, louvado seja Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que reprimido seja a voz do teu gemido, porque quanto ao teu futuro, vírgula, assim diz o Senhor, ainda há esperança. Oh, aleluia. Quanto à voz do teu gemido, aleluia, porquanto ao teu futuro, vírgula, aleluia, ainda há esperança, diz o Senhor. Ah, louvado seja Deus, aleluia. Ana, engole o choro nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, que Deus abençoe a tua vida. Essa é a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia, que mares sejam abertas nesse lugar, na tua vida. Aleluia, que esses conflitos que têm acontecido na tua casa, aleluia, o Senhor entre com uma providência, aleluia, e que você saia daqui nessa noite, continua o teu culto na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, continua o teu culto. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa receber essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.